E aí pessoal, beleza? Eu sou Adelmo Souza. Tô sumido aqui, mas vamos retornar aqui ao nosso vídeo. Feliz 2022 aí para vocês todos. Vamos falar de um assunto importante hoje. Como assim? Posso pecar contra Deus? Vale a pena ler direito, né? Temos essa enquete aqui. Como assim? Posso pecar contra o Pai e o Filho, só não contra o Espírito Santo? Quem disse isso? Então vamos fundamentar aí nesses textos o que é esse pecado contra o Espírito Santo. Então é isso aí, né? Obrigado aí a todos e vamos lá. Retornando daqui. Pois é, pessoal, existe na verdade pregações que demonstra que é que aparentemente parece que você pode pecar contra Deus, contra o Filho, só não contra o Espírito Santo, que há uma imunidade ao Espírito Santo. Mas na verdade não é bem assim, há um erro de leitura, né? Mas primeiramente eu vou explicar aqui que eu sumi um pouquinho aí do YouTube, do Instagram esses dias, porque eu não ganho do YouTube e tenho que trabalhar, né? Senão não come. Aqui é um hobby, né? O canal do YouTube é porque aquela galerinha, alguns amigos meus me fazem perguntas, às vezes eu estou longe deles, eu faço os vídeos para responder, né? Algumas pessoas conhecidas me perguntam, né? E aí quando eu tenho um tempo eu faço e posto aí, né? A galera, eu espero que vocês dêem um like, né? Se não der like também tem problema, inscreva no canal, se não quiser também, né? Obrigado, né? E eu sumi também por causa das enchentes, né? No sul da Bahia aqui teve muita enchente do Natal pra cá. Minha rua ficou toda cheia d'água, então eu não pude falar, né? Mesmo tá fora de casa há muitos dias. Então, foi por causa disso. Vou até fazer depois um vídeo sobre essas enchentes aí do sul da Bahia, do final do ano de 2021. Então vamos lá. Começando aqui. As pessoas argumentam, alguns pregadores argumentam que o livro do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 28 e 29, e no Evangelho de Mateus 12, 31 a 32, ele diz o seguinte, que se você peca contra o Pai, você não é perdoado. Você peca contra o Filho, é perdoado. Mas se você peca contra o Espírito Santo, não há perdão. É o pecado imperdoável, né? Não há perdão e você vai pro mármore lá, né, do inferno. Mas não é bem assim que os textos estão dizendo. Não que eu queira desvirtuar, fazer igual a serpente. Mas eu tô sempre falando que às vezes não é problema de exegese nem de hermenêutica, é problema de leitura mesmo. Uma pessoa com 2 neurônios, sabendo ler direitinho, vai ver que não diz isso o texto. Então a gente vai analisar esse texto hoje com um pouco de cuidado. Aparentemente parece que alguns pregadores querem desvirtuar esse texto para dar uma ênfase em alguma coisa, uma doutrina, não sei. Dizem as más línguas que é por causa da doutrina da Trindade, que tem que botar desse jeito para combinar, não sei, né? Mas vamos lá. As perguntas são as seguintes aqui. Como assim? Posso pecar contra o Pai e o Filho, só não contra o Espírito Santo? Quem disse isso? Vale a pena ler direito as seguintes passagens bíblicas. O Evangelho de Marcos 3, 28 a 29, o Evangelho de Mateus 12, 31 a 32. Contra Deus ninguém se levanta 2 vezes, está lá em Naum 1, 9. Parece que alguns pregadores deturpam esses textos. Para quê? Então vamos falar. Tá dando uma chuvinha aqui, né, na região, uma chuvinha boa. Depois de muita gente, a gente fica escaldado de chuva, mas chuva sempre bênção de Deus, né? A gente pede sempre a proteção de Deus e aí vai. Então vamos lá. Vamos continuar. Eu tenho um testemunho assim, mais ou menos o seguinte. Eu vou dizer por experiência própria. Eu já tive num culto, não lembro se foi na minha igreja ou se foi em outra igreja, que esses textos foram projetados e a turma leu
do jeito que elas ouvem os pregadores falar, mesmo não estando aquilo lá no texto. Parece que ficou por osmose, né? Parece que a mente da pessoa já adquiriu aquela informação e ainda que não esteja no texto, ela vai ler daquele jeito e vai reproduzir para as outras pessoas daquele jeito, mesmo não estando no texto em nenhuma versão da Bíblia. Pode ter Almeida Corrigida, Almeida Fiel, Almeida Infiel, NVI, não importa. Ela, Jerusalém, ela não existe dessa maneira, mas a turma lê e prega e faz os seus sermões em cima disso. Por quê? Aí tem que ver por que isso acontece. É por causa do costume. Porque tem coisas que vem sendo pregado e vem sendo absorvido e a pessoa acaba incluindo na leitura coisa que nem está na leitura. Então vamos lá. Vamos começando aqui. Eu até falei que eu vou fazer um quadro novo aqui, que é o Vale a Pena Ler Direito. É o tira-tema. Então vamos pro Vale a Pena Ler Direito, o tira-tema. Né? Enquanto tem ver de novo ou ver direito, nesse caso aqui a gente vai ler direito. Então vamos começar lendo o livro de Marcos 3, 28 e 29. Vamos ver o que é que realmente diz esses versículos, né? Esses versículos aí da carta Marcos, né? Do livro de Mateus, do Evangelho de Marcos. Marcos 3, 28 e 29. Bora ver o que é que diz isso aqui. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias, com quem blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Então nós lemos aí o livro de Marcos, que se a gente for falar na linguagem da Cata Marcos, né? O Evangelho de Marcos, a gente vê que não disse nada do que estão dizendo. Então diz, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Bom. E toda a sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo. Então, só por aí vocês vão ver que não existe. Quem pecar contra o Pai será perdoado. Quem pecar contra o Filho também. Mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem. Então, isso já viu que não existe. Pronto, primeiro ponto. Agora vamos para o livro de Mateus. Cata Mateus, né? Mateus. Pro Evangelho de Mateus, né? Bora ver o que aqui diz o Evangelho de Mateus. Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou então nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Não vi dizendo nada que o povo fala nas pregações no livro de Mateus e de Marcos. Aí, eu tô trazendo isso porque uma amiga pediu pra fazer esse versículo. Aquela coisa comigo, a Delmo, eu li. Assim, ela chegou pra mim, e outro amigo também já falou sobre isso. Falou pra mim assim, Adelmo, assim, tem que ter cuidado, porque quando você peca contra o pai, ainda tem chance de perdão, contra o filho. Eu falei, quem disse isso? Eu falei, gente, eu sei, eu tô na igreja há muito tempo, eu vejo o povo lendo errado os versículos.
Mesmo estando na cara, as pessoas leem errado o versículo. Elas até fazem a mensagem totalmente deturpada em cima disso. Mas eu sei que não é desse jeito que está lá. Senão, isso é uma loucura. Eu digo isso, sabe por quê? Eu até peguei um ar na hora que estava falando com ela, mas ela entendeu, né? Eu tô botando no vídeo. Porque assim, ó, vamos supor. Na Bíblia, no livro de Naum, ele tem um preâmbulo ali falando contra o rei ali, o rei da Síria, né? E a turma toda ali. Diz que de Nínive surgiu um homem de má intenção que está tentando coisas contra Deus. E Deus fala bem assim: o que é que vocês estão fazendo contra mim? Contra mim ninguém se levanta duas vezes. Eu vou acabar com vocês, eu vou matar todos vocês. Como é que no Evangelho vai estar dizendo que pode pecar contra o Pai e contra o Filho, só não contra o Espírito Santo? Se o próprio Deus que é o Espírito, Deus é Espírito. Jesus falou que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Automaticamente você pega contra o Espírito, está pecando contra Deus. Vocês estão entendendo? Não há uma lógica dessa loucura de eu estar dizendo que o texto fala desse jeito. Aí, tanto que a minha amiga falou assim: mas Adelmo, eu vi isso na minha Bíblia, como é que agora não tá? Eu falei: não, você não viu, ela nunca teve. Nunca esteve na sua Bíblia, na Bíblia de ninguém isso aí. Como vários outros que eu leio aqui que nunca teve na Bíblia de ninguém. É porque a turma vê muita homilia, vê muita mensagem, vê muitas coisas que as pessoas, elas, como é que eu poderia dizer? Elas aplicam a mensagem, o texto, a uma situação. Mas você aplicar o texto não quer dizer que vai mudar a interpretação do que foi dito. Por isso que eu falei, vale a pena ler direito. Você precisa ler o negócio correto. A gente sabe que essa passagem é aquela que Jesus está ali curando e é atribuída a ele, que ele está operando, né, por poderes de entidades diabólicas, e ele diz que não, que estão pecando contra Deus porque Deus está fazendo a operação do milagre através dele. Então isso não será perdoado. Inclusive o próprio pecado com o Espírito Santo já está bem claro ali no texto, não precisa ninguém ficar fazendo. Inclusive, se você vai ver ali, tem a carta ali do São Pio X, né, da Igreja Católica, tem também de apologéticos cristãos protestantes, tudo que cria um preâmbulo de informações que não precisa, que não tá. Mas dessa maneira. Entendeu? Então é isso aí. Vamos cá ver Naum pra gente desligar, que tá começando a chover aqui e trovejar, e eu não gosto de coisa. Deu um sinal ali e eu paro, né? Mas vamos lá rapidinho. Naum 1:9. Olha aí, Novo Testamento na linguagem de hoje. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Na linguagem vai estar contra o Javé, né? O tetagrama. O que é que você está planejando contra Deus? Ele os destruirá completamente. Contra Deus ninguém se levanta duas vezes. Aí vem aquela questão: mas é como a turma manga de carnaval de Deus. E quando vai. Não, eles não mangam de Deus, nem sabem de quem estão mangando. Eles estão mangando do ídolo. Já falei sobre isso, eles mangam do ídolo, né? Agora, para finalizar, nós temos aquele questionamento que me foi feito. Falaram bem assim pra mim: ó, Adelmo, eu até botei aqui, ó. Parece que alguns pregadores deturpam este texto. Pra quê? Olha, essa moça que fez a pergunta, até ela disse que no caso dela é por realmente ter ali visto muitos anos na igreja só ouvindo a aplicação do texto, ela acaba repetindo por osmose. Mas outros já falaram que alguns pastores repetem, ou alguns pregadores, ou alguns padres, ou alguns apologetas, que a prega desse jeito para dizer que tem três pessoas, né, que o cara é da Trindade. Eu não sei. Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque não é de falar sobre Trindade aqui. Quem quiser, os teólogos da Trindade e seus filósofos, vai lá e explanem e comente. Eu só quero falar
que o texto ele não é dito desta maneira. Porque contra Deus não há, Deus é o ser inalcançável. As pessoas que dizem que estão mangando de Deus no carnaval, sei lá onde, e Deus vai punir, não sei o que lá, essas pessoas não conhecem Deus, porque Deus é o ser inalcançável. A imagem possível de Deus é o que Jesus se mostrou. Mas a gente não sabe como é Deus, nem Moisés viu, ninguém viu quem é Deus, porque o próprio Deus disse que não viu. Né? Por quê? Porque Deus é o tudo. Deus é o soberano, é o inalcançável. Nós não alcançamos o que é Deus. Então, essas pessoas não estão falando nada de Deus. Estão falando contra o ídolo pagão helênico. Que, na verdade, a helenização do cristianismo, infelizmente, e também do judaísmo, transformou Deus naquele velhinho que está ali no céu, que é o vovô, o papai, que está ali. Só que Deus não tem essa figura dessa forma. Deus é espírito. É por isso que se você peca contra o espírito, automaticamente está pegando contra Deus. Ah, Delmar, mas se eu não falar assim, eu vou estar quebrando a doutrina de não sei quem, da Trindade. Problema é de vocês. Vocês vão lá e procuram outros textos. Só que esse texto não diz isso. Né? O texto é bem claro em dizer que os pecados que os filhos dos homens pronunciam contra outras pessoas e contra eles próprios, pode ser perdoado. Mas se ele vai contra a divindade, ele próprio extermina. É isso que o texto está dizendo bem claro. Mesmo no Novo Testamento. Não adianta ficar aqui floreando e mentindo. Vamos lá, de novo, ó. Vou ler aqui os dois, para gente finalizar. Mateus 3, 28 e 29. Marcos 23, 28 e 29. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens. Então, aos homens, à humanidade. Né? E toda a sorte de blasfêmia também com que eles blasfemam. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do juízo eterno. Por quê? Porque ele está pecando contra algo que não é da alçada dele, que ele não tem como controlar. Né? E agora no livro de Mateus, ele já está bem mais claro. Ó, o livro de Mateus fala bem assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então, primeiro aqui, você vê que ele falou contra o Espírito. Não falou se era santo ou não, contra o Espírito. Você não pode blasfemar contra o Espírito. Uma coisa interessante que o livro de Mateus traz aí agora, ó. Agora, continuando. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, neste século, nem no futuro, ou nem neste mundo, nem no vindouro. Você vê que esse texto ele vem com ele meio que tem aquela forma judaica. Ele é helenizado. O livro de Mateus é helenizado. A gente sabe que foi catado uma coisinha ali, outra coisinha ali, mas ele tem uma mensagem judaica interessante ali, ó. Portanto, eu vos digo, Jesus dizendo, eu vou dizer a vocês, portanto eu estou lhe dizendo, todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens. Então, tudo que o homem faz, a blasfêmia e os pecados serão perdoados. Mas a blasfêmia contra o Espírito, não é o Espírito Santo, o Espírito, esse não pode ser perdoado. Por quê? Porque aí não depende de um homem perdoar o outro, depende do Espírito. Isso aí está fora da alçada dele. Agora ele aproveitou isso e já disse: e se alguém falar alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Sem falar que a expressão Filho do Homem eu posso usar também para uma pessoa normal, não só para Jesus. Eu tenho que entender mais ou menos o preâmbulo da conversa aí para ver se é sobre Jesus ou sobre alguém comum. Porque a gente tem que entender também que
dentro da cultura judaica, só é ver lá as visões de Ezequiel, o filho do homem é Ezequiel. Não é Jesus, não é ninguém, não é um ser espiritual, é Ezequiel. Filho do homem, esses ossos podem ressuscitar e por aí vai, aquele diálogo de Deus com Ezequiel. Então é assim que funciona. Então é isso aí. Eu não sei, segundo alguns dizem que a turma deturpa esses versículos por causa da doutrina da Trindade. Não sei. Né? Eu poderia falar sobre isso depois, mas resumindo, vale a pena ler direito. Vamos ler essas coisas direitinho e parar de ler os textos errados. Os textos da Bíblia. Que ninguém pode ir contra Deus. Vocês têm que entender que aonde que alguém pode... Ah, não. Eles podem ir contra Deus. Só não podem ir contra o Espírito Santo. Aonde que isso acontece? Isso está indo de contra a própria essência bíblica ou até da divindade. Ninguém pode ir contra Deus. E contra Deus está indo mais do que contra o Espírito Santo e contra Jesus, contra todo mundo. Porque se todo provém dele, não tem lógica nem alguém querer sustentar alguma coisa em cima disso. É loucura. Vale a pena ler direito, tira tema. Então a gente já tirou a tema. Então não existe isso. Como assim? Posso pecar contra Deus? Não. Se você for contra Deus, ele extermina. Ele não exterminou algumas pessoas ali porque ficam fazendo chacota, um monte de coisa, porque eles não estão fazendo de Deus, eles nem sabem quem é Deus. Essa turma é bestalhada. Elas nem sabem quem é Deus. Né? E o que é Deus também? Temos que entender lá na Bíblia. Depois eu falo sobre. Já falei, mas eu vou ter que abrir o leque sobre isso. O que é que realmente a Bíblia fala sobre Deus? Né? Então é isso aí, pessoal. Obrigado. Então vamos ler direitinho esses textos bíblicos. Eu sei que tem várias doutrinas. As doutrinas, a maioria, se a gente for pegar dentro do catecismo, de outro lugar, tem muita coisa que são questões filosóficas. Com isso eu não tirei divindade de Jesus, não tirando nada. Pelo contrário, se a gente for ler muitas outras cartas aí, vai mostrar bem mais Jesus, um Jesus bem mais miraculoso e até antes daquela propriedade. Né? Eu não vejo ninguém indo contra Jesus nada disso. A questão toda é que cuidado com as filosofias. As filosofias fazem isso, né? Tem muita filosofia aí. No 2º século se teve isso, no 3º século houve aquela ruma de concílio maluco e teve que criar algumas filosofias que estavam ali naquele reduto de Alexandria, né? Aquela cidade ali egípcia, né? Bagunçada, Alexandria. E nisso aí foi. E tem várias, assim... Eu não tenho nada contra as doutrinas aí, não brigo com pastores e padres nem nada, mas a gente tem que ser logo franco, né? A gente sabe que tem ali aquela briga diária, Atanásio, um monte de coisa, e isso tudo aconteceu, é real. Agora a gente não pode pegar esses textos, dar uma particular interpretação do jeito que a gente quer, não. A gente tem que ler as coisas como tá certo. Jesus falou isso porque ele fez a cura e atribuíram não a Deus, tiraram a honra de Deus e foram contra Deus. Aí Jesus disse que nesse caso não é perdoado. Entendeu? Jesus, ele quis dar um ensinamento, né? E é desse jeito que funciona. Então obrigado, esse foi o tira-tema do Vale a Pena Ler Direito, né? E é isso aí, eu vou desligar aqui por causa dos trovão e também esse vídeo vai ser pequeno. Obrigado aí por quem tá me ouvindo, né? E lembrando, contra Deus ninguém se levanta 2 vezes. Tchau, pessoal. Se curtiu aí, gostou, dê aí o seu like e se inscreva no canal. Tchauzinho e até a próxima.